Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua, fala todo mundo comigo, porta. E fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Pai, sua filha já orou por mim e eu recebi esta oração. Usa-me agora, Senhor, segundo o teu querer. Obrigado. Que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade, falando aos nossos corações. Que ninguém saia daqui, meu Pai, da mesma forma que entrou, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós demos como tema da mensagem desta noite, o milagre após a porta. Jesus ele está nos ensinando, Jesus ele está falando aos seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, e comigo e com você nesta noite, ele começa a falar, a advertir algumas coisas. Hoje, na era da tecnologia, na era do Facebook, está aqui o Vinícius sentado ali, para quem não sabe, Vinícius dá aula lá no ENIAC, ele é professor de informática, não, como é o nome? É de informática, essas coisas e tal, né, Vinícius? Qualquer dúvida pode falar com ele que ele te explica tudo. E hoje nós vivendo esse momento, é o Instagram, é o Facebook, é o WhatsApp, parece que é automático, tudo que a gente faz, a gente corre para o Facebook, a gente corre para o Instagram. Isso, se nós soubermos usar para o bem, não é ruim. Se nós não soubermos usar para o bem, ele é negativo. E geralmente, nem sempre aquela foto que você vê é verdade. Nem sempre aquela foto que a pessoa posta, dizendo que está em tal lugar, que ela está feliz, muitas vezes ela não está feliz. Muitas vezes ela está triste, mas ela precisa mostrar para alguém, ela precisa mostrar para as pessoas que ela está bem. E que às vezes ela posta. E Jesus, ele diz na palavra dele que ele vai ao contrário de tudo isso. Muitas vezes, é lógico, irmãos, eu acho que uma coisa terrível é a ingratidão. Ingratidão para mim, para você é difícil, mas nós temos que aprender a conviver com a ingratidão. O apóstolo Paulo nos ensina na sua carta, dizendo para a gente nunca parar de fazer o bem. Porque se nós pararmos, nós não vamos colher. E eu vou te falar uma coisa, muitas vezes você não colhe comigo, mas você vai colher com Deus. Você vai colher com alguém, porque Deus vai abençoar e você vai colher. E Jesus ensina aqui o seguinte, olha, quando você der uma esmola, não saia dizendo para todo mundo, eu ajudei. Eu fiz. Ah, se não sou eu, hein? Cheguei ali, dei, fiz. Às vezes a gente vê no Instagram pessoas que param na rua
e elas vão fazer o bem para uma outra pessoa, mas já tem alguém com o celular ligado. Já está esperando, Lídia, aquela atitude, Ricardo, para colocar no Instagram. E Jesus diz, não faz assim não. Porque uma coisa é eu estar passando na rua, eu ver uma coisa e eu parar, e alguém, Joel, sem eu perceber, me filmar, Quinho. É diferente. Alguém vai lá, me filma, eu nem estou vendo, e ele vai e põe na rede social. Mas eu mesmo, eu parar, olha, eu estou dando aqui um copo de água para o Hamilton. Filma. Ai, estou dando água para o Hamilton. Jesus diz, não faz isso não. Não precisa. Faz no oculto. Porque aquele que está vendo tudo no oculto, seja bom, seja mal, porque ele vê. Ele vai te abençoar. Ele diz assim, olha, quando orar, não ore como os hipócritas para chamar atenção. Ora, como foi dito aqui na letra deste louvor, e a pastora Juscelia falou sobre isso, às vezes, irmãos, nem palavra da nossa boca sai. Só lágrimas. Sexta-feira eu fui atender uma pessoa, fui conversar com uma pessoa, e quando ela começou a falar comigo, ela começou a chorar. Ela não parava de chorar. E eu fiquei olhando, deixei ela chorar, porque às vezes precisamos chorar. Chorar faz bem. E aí ela chorou, e eu imagino como está a oração dela perante ao Senhor. Porque tem vezes que a gente não consegue nem abrir a nossa boca, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Aquele que conhece o meu coração e o teu coração está aqui nessa noite. E ele manda te dizer que a tua oração não é em vão. A oração de Ana não foi em vão. Ana, ela apenas abria a boca, ela estava com a alma tão amargurada, que ela não conseguia sequer falar. E ainda ela foi chamada. O Tião até falou uma vez para mim, pastor, se eu estou nessa igreja e o pastor me chama de bêbado, a coisa ficava estranha. Porque Ana, ela estava tão afadigada, ela estava tão triste. E ainda o profeta chama ela do quê? De bêbada. Você bebeu, né? Está assim porque você bebeu. Imagine, você está numa situação que só Deus. Você está chorando, você está passando por algo e alguém olha para você e diz, bebeu, né? Imagine. Mas ela não se importou com o que ele falou. E ela respondeu a ele com educação. E ele percebeu que ela não estava bêbada. E ele disse que assim o Senhor ouça a tua oração, o teu clamor. Então Jesus, ele fala, não precisa, fazer aquela oração, aquela coisa para chamar a atenção de todos. Eu me lembro de um irmão que uma vez ele ministrou a palavra, ele disse assim, irmãos, do jeito que eu oro em casa, do jeito que eu oro, quando eu estou num restaurante, quando eu estou no serviço trabalhando, na hora do almoço, é o jeito que eu oro na minha casa. Eu não entendi. E aí Lucas, ele falou assim, olha, quando eu estou no trabalho, quando eu estou na faculdade, onde for que eu estiver comendo alguma coisa, eu agradeço a Deus, mas eu agradeço a Deus dessa forma. Que às vezes as pessoas nem percebem. Porque às vezes em casa, nós não fazemos aquela oração de 10 minutos, mas quando a gente está na presença de alguém, a gente quer dizer que é mais santo. E aí a gente começa, irmã Silvia, não, Todo-Poderoso, porque a tua palavra diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livra dos laços passarinheiros, da peste perniciosa, ele me cobre com as suas presas, debaixo das suas... Isso na hora da alimentação. Ele começa, porque tem gente que está olhando. Primeira coisa que a pessoa fala, irmã Edna, nossa, esse homem é de oração, ó. Imagine se na hora do almoço ele está fazendo isso, e às vezes ele nem ora. E Jesus diz, não faz isso não. É melhor você me agradecer na hora da comida, aonde for, sinceramente. Tanto é que você pode perceber, eu na hora da alimentação, eu estou ali, às vezes as pessoas, será que o pastor não está orando, tudo, tal? Não, aonde eu estou ali, eu fecho meus olhos rapidamente, Senhor, obrigado, Deus abençoe, Ricardinho, para essa alimentação, abençoa, Senhor, qualquer tipo de consagração na hora da preparação está desfeito. Às vezes a pessoa nem percebe, que eu não estou nem Zacarias com o olho fechado, mas eu oro. Jesus diz, então, quando você for orar, não chama a atenção, seja você mesmo, porque eu te conheço.
É Jesus dizendo, o Pai nos conhece, não adianta perante os outros a gente querer ser melhor, a gente fazer aquela oração, a gente sabe aquela coisa e tal, e tal, e tal. Não, irmãos, é ali, é aquela coisa de ser o natural com o Senhor. E o Senhor Jesus exatamente, Ele nos ensina isso. E Ele diz assim, ó, e outra coisa, sabe quando você tiver um problema? Sabe quando você estiver amargurado, triste, decepcionado, frustrado, enfermo, enfim, passando por qualquer situação, faz assim, vai para o seu aposento, vai para o seu quarto, vai para um lugar secreto. O lugar secreto é o lugar que você escolher. Aquele lugar que você escolher é secreto. Para Deus ele é secreto, é você e Deus. Ele diz assim, fecha e você vai ver um milagre após a porta. E Jesus ainda ele ensina, olha, não precisa colocar aquelas palavras maravilhosas. Não que é proibido. Você que gosta, tem gente que gosta. Alguém já viu o Nilson orar? Pede para o Nilson orar um dia. Ele diz assim, supremo e poderoso, que está acima dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus do vale e o Deus que não está no vale. O Deus da fartura. E aí ele vai, irmãos, ele fala 50 minutos para dizer, estou aqui, Senhor. Ouve a minha oração. Mas é bonita a oração dele. A Rose não deixa ele orar em casa. Quando é assim que tem uma festa, alguma coisa, a Rose não deixa ele orar. Pede para o Gabriel, porque a Josete falou que a comida esfria. Né? Esfria, porque ele começa, e aí, né? Brincadeira à parte, irmãos. Mas, e Jesus ele diz assim, não precisa vir com muita coisa para chegar perto de mim. Porque às vezes, irmãos, como você vê Deus? 10 segundos para você pensar. Como você vê Deus? Porque às vezes nós somos criados, pessoas dizendo que Deus é um Deus carrasco. Um Deus que se alegra em te punir. Um Deus que está esperando eu e você errarmos para Ele nos punir. Não é isso. Então eu posso errar. Não, também não é isso. Calma. É como um pai. O nosso pai, meu pai é falecido. Meu pai não era de bater. Eu acho que uma vez só meu pai me deu um tapa. Minha avó deu uma voadora nele que nunca mais ele me bateu. Vóvis, quando viu aquilo, Lúcia, Vóvis voou em cima de Papes, que a coisa ficou estreita. Então assim, meu pai só uma vez ele me deu um tapa. Mas irmãos, eu preferi apanhar do que ouvir as broncas que o meu pai dava. Minha mãe também, só que minha mãe era a bronca e a correia, eram os dois. Falava. Mames falava. Mas a correia, dona Alzira, ela nas pernas, cortava as pernas. Aprendi matemática, Tião, de uma forma maravilhosa. Mames colocava o caderno e começava. Cada vez que eu errava era um croque. Alguém aqui já tomou croque? Não, né? Ninguém nem sabe o que é isso. Irmã Rosa não sabe o que é. Já a Rose falou que já tomou croque. Já, né, irmã Rosa? E doía, irmãos. Doía aquele croque. Mas eu aprendi tabuado e eu agradeço a Deus por isso. Pastor, está dizendo que a mãe tem que espancar o filho? Não é isso que eu estou falando. Eu fui criado desse jeito, glorifico a Deus por isso, agradeço a minha mãe por tudo que ela fez. Não reclamo de nada, porque tudo para mim foi ensinamento. Mas eu preferi apanhar do que ouvir o que ela falava para mim, irmãos. Eu quero te dizer nessa noite, você para falar com Deus, não precisa passar pela secretária, não precisa passar pela antessala. Você entra na presença dele em nome de Jesus e você conversa com ele, você abre o teu coração e Jesus ensina para nós a oração. Pai nosso que estás no céu. Pai, eu sei que o Senhor está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Assim na terra,
Como aí no céu, Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz, olha, sabe, vocês querem falar tão bonito, vocês querem ser tão maravilhosos. Ô, irmãos, você já viu aquela coisa que é do coração? Quando alguém te fala alguma coisa que sai do coração, sem escrever. Lógico, às vezes a pessoa escreve, o Djalma fala assim, pastor, eu escrevo porque às vezes eu esqueço. Não é pecado, Djalma. Mas o que é legal é quando a pessoa fala para você o que está no coração. Qualquer coisa. Outro dia, minha filha postou algo no Instagram dela. Irmãos, como eu chorei. Como eu fiquei emocionado. E as palavras que ela colocou foi muito forte. E aí a Gina falou, nossa, mas você já ouviu isso umas 10 vezes. Eu falei, você vai ver que hoje eu vou ouvir a noite toda. Pode descansar que hoje, porque eu vi que foi algo de coração. E como é gostoso, você que é casado, ou você que é pai, que seu filho chega para você, do nada, te dá um beijo e fala, pai, eu te amo por isso e isso. Nossa, irmãos, não tem dinheiro, né? Você não tem dinheiro que pague isso para nós. E Jesus ensina simplesmente o que tem que ser feito. Quem precisa de um milagre nessa noite? Quem precisa de uma resposta nesta noite? Quem precisa de uma direção vinda de Deus nesta noite? Eu digo para você, o milagre após a porta. Jesus me ensina nessa noite, para mim e para você. Sai dos holofotes, entra lá no teu quarto, porque lá eu e você vamos ter uma conversa. Nós vamos ter uma conversa porque lá eu te conheço. Eu sei as tuas falhas, eu sei as tuas fraquezas, eu sei o teu medo, eu sei teus pecados, mas eu sei que você continua sendo meu filho e minha filha. Então você fecha a porta, esquece todo mundo e vamos ter aquela conversa. Oh, irmãos, como doía quando a mãe dizia, seu pai vai chegar. Quando ele chegar, é com ele. Oh, irmãos, a gente preferia apanhar da mãe 100 vezes do que do pai, não era? Quando dizia, seu pai está chegando. Meu Deus. E como é gostoso quando o pai tem aquela conversa com a gente. Porque tudo é para o nosso bem. E é isso, Deus nessa noite disse para você e para mim. Vamos sair do automático. Sabe o que acontece, irmãos? É que às vezes eu e você, começando por mim. Às vezes nós estamos tão ligados nas coisas hoje que está tudo tão evoluído e é bom. Mas nós esquecemos, sabe, quem é Deus. Às vezes, irmãos, eu e você, nós esquecemos a quem nós servimos, a quem nós cremos. E às vezes, irmãos, nós saímos também feito qualquer pessoa que não conhece a Jesus. Mas nessa noite ele está falando para mim e para você, sabe essa situação que você está passando? Você vai aprender agora de noite, de dia, de madrugada, não sei o horário, mas você vai fechar uma porta. E você vai entrar. E lá eu e você vamos conversar. E lá você vai apresentar essa situação para mim. Mas vamos lá, 2 Reis, Jesus nos ensinou. Vamos lá, 2 Reis 4:4. Está chegando, irmãos. Está abrindo a porta. 2 Reis. Isso. Então entra e fecha sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver. Todos conhecem essa passagem. Uma passagem muito conhecida. Aquela mulher que o marido morre, que ela tem 2 filhos, e o marido deixou uma conta. E aí, Josete, os credores chegam lá e dizem, não importa, morreu, sepultou, agora paga. E ela, Claudete, diz, eu não tenho dinheiro. Meu marido não deixou uma poupança. Meu marido não deixou uma aplicação. Meu marido não era daqueles que guardavam dinheiro. Não tenho nada a não ser meus filhos. E eles dizem para ela o seguinte, Heloísa, então tá bom, vamos levar teus filhos. Teus filhos vão trabalhar como escravos para nós, vão nos servir, e aí, Quinho,
paga-se a conta, Soraya. A mãe está desesperada, Daniel. A mãe não sabe o que fazer, porque ela diz, Nisaldo, eu perdi o marido e agora querem levar meus 2 filhos, Rose. Mas ela sabe quem ela tem que procurar. E Andrei, ela vai procurar o homem porque ela sabe que o homem de Deus, usado por ele, em nome de Jesus, tem a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Tem a resposta que eu preciso, tem a resposta que você precisa. Mas às vezes nós estamos vivendo no automático, nós estamos vivendo no dia a dia, nós não cremos mais em Deus, nós não cremos que Deus continua fazendo milagre na minha e na tua vida. E ela conta, Vivi, e ela diz, olha, eu sei que o senhor é um homem de Deus, e meu marido também era um homem de Deus e servia a Deus. Ela traz um problema para o profeta. O profeta pergunta para ela, o que você tem? Ela diz, eu não tenho. Às vezes eu e você pensamos que nós não temos, mas o pouco com Deus é tudo. O problema é que às vezes nós não conseguimos olhar o que nós temos. Você quer ver? Está com saúde, que para mim é o bem mais precioso. E nós só vamos entender a dar valor para a saúde quando você ficar doente. Quem nunca ficou doente na vida não sabe o que é isso. Não sabe dar o valor o que é a saúde. Você pode ter tudo. Se você não tiver saúde, você não tem nada. Ela diz assim, não, eu tenho lá um pouco de azeite. Mas ela tem. O que o profeta diz para ela? Vai para a sua casa. Antes de chegar na sua casa, vai em todos os vizinhos. Como é bom, presbítero Antônio Roberto, sermos pessoa, Beli, que temos empatia pelo próximo, empatia. Que somos pessoas agradáveis. Ontem, já volto para a palavra, só vou contar uma coisa. Ontem eu fui numa inauguração, a Remar ontem abriu uma loja ali perto do Palmira. Miriam, estava lá o Pipe, estava a esposa, tá todo mundo comprando lá. E eu fui também. Só, irmãos, que eu não sou daquele que chega, o Ricardo foi lá, tudo. Eu não sou daquele que chega na hora que estão cortando a fita. Eu sou mais caipira para isso. Eu não gosto daquela coisa, do café, dos fogos, da bexiga. Não, eu gosto de chegar quando já cortaram a fita, quando estão, sabe? E eu cheguei, Sueli. Aí quando eu cheguei, todo mundo, pastor Giovanni e tal, aquela festa, o pastor Paulo tá atendendo aqui uma pessoa aqui em cima, vamos lá, tal, me levaram lá. Aí estava um vereador de Aracaju lá. Estava lá um pessoal e tudo tal, e eu entrei, e eu já entro brincando. Falei para o pastor Paulo, por favor, aqui que entrega currículo de montador, e o vereador pensou que era verdade. Tipo assim, ele falou, pô, que cara sem educação, Rose. Nós estamos aqui conversando, esse cara entra pedindo emprego e interrompe a nossa conversa. Ele me olhou de cima a baixo, tipo assim, vou te jogar daqui de cima. Eu falei, aí o pastor Paulo entrou na brincadeira. Trouxe o currículo? Eu falei, trouxe o currículo, quero trabalhar nessa loja. E as pessoas que estavam, tinha mais ou menos umas 7 pessoas na mesa, 8 pessoas, só 3 me conheciam. As 3 que me conheciam, o pastor, a esposa e o outro pastor entraram na conversa. Os outros irmãos. E aí que eu percebi que não gostaram, aí eu abusei. Aí eu abusei, deu uma de abusado. E aí, no final de tudo, vai daqui, brinca de lá, tal. Aí eles começaram a quebrar o gelo. Aí o pastor Paulo falou, ele está brincando. Aí me apresentou, e quando apresenta, muda. O semblante de 2 pessoas mudaram. Eu continuei na minha.
Senta, vamos tomar um café. Não vou tomar café, não vou atrapalhar. O pastor Paulo, fica aqui. Eu falei, não, pastor, vou descer, tudo, tal. Enfim, desci, fiz o que eu tinha que fazer, blá, 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 voltei para me despedir. O vereador olhou para mim e falou assim, olha, continua desse jeito. Aí eu falei, que jeito? Ele falou, você cativa as pessoas. Quando você entrou, eu dei uma olhadinha para você, tipo assim, né? Não gostei. Mas você me cativou. Então, irmãos, não precisa fazer propaganda de você. Deixa que o Espírito Santo faz. Deixa que Jesus te coloca onde tem que te colocar, onde Jesus te tira da onde tem que tirar. Deixa Jesus fazer o que tem que ser feito. Por isso, seja amigo. Não é, irmãos, não sair da casa dos outros. Agora eu não vou sair da casa dos outros. O pastor falou que eu tenho que conversar com o meu vizinho. Aí você acorda 7 horas da manhã, vai tomar café na casa do vizinho, ainda manda ele buscar pão. Quando ele chega com o pão, ainda você reclama que o pão não está quentinho, que na padaria tal que o pão é quente. Não é isso que eu estou falando. Aí você já fica para o almoço, fica para a janta e vai assistir Jornal Nacional. Quem se lembra dessa? Quando a gente não tinha televisão, quando o Jornal Nacional era Jornal Nacional, a gente ia assistir na casa dos outros. Eu ia assistir na casa da vizinha, era a única que tinha televisão. Dona Dora e seu Júlio. Que a Dona Hélia a gente não conhecia naquela época. Na hora do Jornal Nacional, a gente ia assistir o Jornal Nacional e depois do Jornal Nacional, Beli, Selva de Pedra. Eita, agora foi fundo, hein, irmãos? Quem se lembra... irmã Rosa se lembra do Selva de Pedra, com era o Francisco Coco, acho que a Dina Sfati, que morreu agora, aquele, gente, irmãos, e era assim, Josete, terminava o jornal, na hora do Jornal Nacional, pastora Juscelia, todo mundo, era eu, meu irmão, e as 2 filhas do seu Júlio e da Dona Dora na época, todo mundo em silêncio, Mateus, e quando começava a novela, era festa, preta e branca, e de vez em quando, aí colocava o bombril na antena, às vezes ficava tudo ruim, seu Júlio subia lá no telhado, e a gente ficava, para a direita, para a esquerda, e ele ficava mexendo. Irmãos, era uma época boa, uma época difícil, que não era servido café para você. Sabe por quê, Márcio? Porque não tinha o que servir para você. A Dona Dora fazia chá de erva cidreira, que pegava do quintal as folhinhas e fazia. Mas era uma época boa, irmãos. E a gente assistia ali. Então, isso, sabe o que é? E eu cresci assim, conversando com todo mundo, entrando na casa de todo mundo. Pena que hoje, aquelas pessoas que me viram crescer, muitas já partiram, né? Outras já não têm mais aquele vigor, mas era tão gostoso no bairro. Os filhos casaram, mudam, a maioria, 80% casa, muda, mas ainda é um bairro muito gostoso. E o profeta diz para aquela mulher, vai e pede vasilha, hein? Nessa noite, o Senhor está dizendo para mim e para você, o que eu tenho para fazer para você é muito grande. Mas sabe por que ainda não aconteceu? Porque você mesmo ainda não acredita, primeiro, em você. Porque o nosso mistério, irmãos, é acreditar em nós. Deus acima de tudo, claro, mas para você chegar a Deus, ele diz assim, sem fé é impossível agradar a Ele. Às vezes a gente ora querendo uma coisa, Deus faz, a gente olha e fala, mas será que é meu mesmo? Outro dia, e ele vai assistir esse vídeo, que Deus me cobrou isso. Outro dia, irmãos, eu fui fazer um Pix. E eu fiz um Pix errado. Eu fui fazer um Pix para uma pessoa, fiz o Pix errado. E aí eu vou lá e tal, o Ricardo estava lá, falei, Ricardo, o Ricardo falou, não, pera aí que eu já levanto quem é. O Ricardo levantou um pastor, amigo meu, lá do Parque Alvorada. E o valor, irmãos, não era um valor pequeno, R$250. Eu fiz o valor na conta do pastor. E o Ricardo descobriu, tal, vou eu e ligo para o pastor aqui. Joel, falei, pastor, me ajuda aí, devolve o Pix que não é para o senhor. Vitória, tive que falar. Irmãos, depois eu fiquei sabendo. O irmão já tinha dado até testemunho, Claudete. Nesse intervalo que o Ricardo ficou para levantar quem era, ele já tinha dado testemunho.
Irmãos, Deus é bom. Aí vocês pensam como eu fiquei. Já tinha pedido, viu, o Pix. Eu tenho um grupo lá da Assembleia de Deus, que eu faço parte. Ele é do Alvorada, mas congregava no Presidente Dutra. Então eu participo desse grupo. E eu estou vendo lá no grupo testemunho do pastor. Irmãos, pastor Gilvão, homem de Deus, Juliano. Estou eu sem dinheiro em casa para pôr gasolina, sem dinheiro, e eu lendo o testemunho. Olha como Deus é bom! Brandão, ele fez... Quando o Pix caiu, que eu li o testemunho, eu falei, Jesus. Ai, Deus, aí ontem, fui lá na festa do milho, lá no Presidente Dutra, lá na Assembleia de Deus, né, Ricardo? Chega o pastor. Ô, pastor Gilvão, pastor, o senhor é de Deus. Nem que se foi por alguns segundos, mas ficou um dinheiro na minha conta. E eu, pastor, aquela cara, né? Pega um caldo, pastor, eu vou pagar um caldo para o senhor. E ele tomou o caldo, tudo, tal, né? Aí eu vim embora, fiquei pensando. Primeiro já foi, né, irmãos, um vexame, porque o pastor dando testemunho, eu peço o Pix de volta. Guilherme, e ontem ele ainda fala perante as pessoas. Irmãos, eu falei, pastor Gilvan, eu sem nada. Faz um barulhinho, bem, chega uma mensagem. 250 conto na minha conta. Falei, oh Deus. Mas eu vou fazer um Pix hoje à noite para ele, porque, irmãos, Deus cobrou de mim. Porque às vezes aquilo que é engano, Keila, foi engano para mim. Para Deus, o endereço é certo. Aquilo que para mim às vezes não é, para Deus é. E aí o homem de Deus diz para a mulher, vai, pega muita vasilha, Roberta, pega tudo que você tiver. Pega, Milton, aquele pouquinho que você tem. Só que ele diz para a mulher fazer o que com os filhos? Fecha a porta. O milagre vai acontecer ali. Com você e com seus filhos, com os envolvidos. Ali vocês vão ver o poder de Deus. Sabe o que... O profeta poderia fazer qualquer outra coisa para essa mulher ter o recurso? Poderia. Sabe o que Deus está pedindo ali? Obedir. Porque aquela mulher poderia dizer o seguinte, esse pouquinho de azeite, eu vou pagar minha conta como, Simone? Mas ela creu na palavra. Ela fechou a porta. Eu tenho certeza que ela deve ter feito, uma oração. Senhor, eu sou sua serva, sua filha. Meu marido te servia, morreu, eu não tenho nada, mas segundo a palavra, Lucas, do homem de Deus, Vitor, eu vou fazer. Karen, e quando ela fez aquilo, a resposta de Deus veio. E que a resposta de Deus venha a pessoas que estão aqui nessa noite, que precisa de um milagre, que precisa de um recurso, que precisa de uma porta aberta. E agora nós estamos sendo bem categóricos. Esse milagre é em relação a finanças, dinheiro. Porque ela tinha, Vanessa, que pagar o quê? A conta. E diz que o milagre aconteceu, começa a jorrar ali o azeite. Quando termina as vasilhas, porque o Senhor não deixa desperdiçar nada. Ele vai dar o que você precisa. Aquilo que você vai pedir, que você vai entregar nas mãos do Senhor. E quando para, ela vai até o profeta, olha só, ela vai dar satisfação. Soraya, ela vai lá e diz, olha, o que Deus mandou eu fazer, eu fiz e deu certo. Ele fala o quê? Vai. Vende, paga o que você deve e viva você e os teus filhos do resto. Que nessa noite
esse milagre na tua vida financeira, o Senhor venha realizar, que o Senhor desate o que está atado, abra a porta que está fechada, abra as janelas do céu para que haja abastança, mas entra no aposento, fecha a porta e ali conversa com o dono do ouro, da prata, aquele que é fiel para resolver o meu e o seu problema. Mas vamos continuar. Oi, pastora Marina. Sim, horário. É eu e o horário. Estou acabando. Só essa aqui. Pode ser só esse aqui agora? Então tá bom. No mesmo capítulo, irmãos, 2 Reis, no capítulo 4, versículo 21 para mim, por favor, João Pedro. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a e outra passagem muito conhecida. Falamos de uma mulher que o marido morreu, tinha 2 filhos, devia um dinheiro, precisava de um milagre, foi até o profeta deu uma palavra de Deus para ela, ela cumpriu a palavra. Agora nós vamos falar de uma outra mulher. Uma mulher que é rica. Oi, irmão. Rica. Obrigado. Só você, Lídia. Mas, Lídia, estamos juntos, Lídia. Estamos juntos, Lídia. Obrigado, Lídia. Mulher era rica, a mulher era casada, a mulher tinha pessoas que trabalhavam para ela, passava roupa, lavava, fazia comida, não tinha problema, morava bem. E ela começou a olhar que Eliseu passava com Geazi, ia para uma cidade, voltava, aquela mulher parava ele, oferecia pão, dava água para ele. Um dia, Wagner, ela olha e diz assim para o marido dela, olha bem, eu vou te falar uma coisa. Esse homem, Bianca, que passa aqui, é um homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, Tuca? Vamos mobiliar. E vamos deixar, Elaine, a casa pronta, o quarto pronto, o cômodo pronto. Quando ele quiser, se ele quiser, Paulo, ele pode entrar. Come, bebe, dorme e segue viagem. Porque ele é um santo homem de Deus. Dani, o homem vendo tudo aquilo, Eliseu vendo tudo aquilo, porque o homem de Deus ele se incomoda. Porque quem é de Deus não é ingrato. Quem é de Deus aprende o que é gratidão. Irmãos, um obrigado que você fala, um por favor que você fala, não vai te deixar nem mais rico nem mais pobre. Mas mexe com pessoas. Porque hoje a gente vive uma época que as pessoas não sabem falar obrigado. As pessoas não sabem falar por favor. Veja no trânsito, eu sempre dou esse exemplo do trânsito. Você para o carro, deixa uma outra pessoa passar, ou deixa uma pessoa atravessar. É difícil aquela pessoa que faz para você. Ou dá uma buzinada. Às vezes a Giovana fala, nossa pai, o senhor é difícil parar para os outros passar. Eu falei, filho, eu estou me convertendo ainda. Porque quantas vezes a pessoa, eu paro, a pessoa passa, eu vou, sabe o que eu falo para a pessoa? Obrigado. Outro dia o cara falou, do quê? Não, de eu ter parado para você passar. Miriam, eu tive que falar. Porque eu fiquei olhando para ele, dona Alzira. Eu falei, mas... Aí vem a palavra. Pastor, mas você prega lá que nunca pare de fazer o bem. Eu falei, Senhor, verdade, tem que me converter. Mas, irmãos, dá raiva, irmã Conceição. Irmã Conceição com a BMW dela para cima e para baixo, né, irmã Conceição? Dona Alzira também tem uma BMW aí para cima e para baixo, andando com essa BMW aí, né? Mas quando os outros param para a gente, é gostoso. Mas, enfim, vamos lá. E aí o profeta diz o seguinte, o que essa mulher precisa? E o Geazi diz, olha, casada, tem terras, tem dinheiro, não falta nada. Entre aspas, há coisas que o dinheiro não compra. Nós acabamos de ver uma porta que era por dinheiro, recurso, finanças. Mas agora nós estamos vendo uma outra porta, que não é dinheiro. E ele diz assim, ela não tem filho.
Não tem. O profeta diz, não tem? Tá bom. Chega nela e diz assim, ó, por esse tempo, você vai segurar um filho no colo. O que ela fala? Ô, meu Senhor, não me engana não. Deixa o seu quarto, a comida, a cama, a mesa, a cadeira, tudo que aí está. Fica tranquilo, eu tenho muito. Eu não preciso. Mas não me engana não. Meu marido já está com uma idade avançada. Não vai acontecer. Só que a palavra de Deus, irmãos, ela não olha idade. Ela não olha tempo. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida e na minha vida. Agora, coisas que eu estou esperando, tem 15 anos. Não aconteceu. Mas Ele continua sendo o meu Deus. E na hora que Ele quiser, vai acontecer. Se ainda não aconteceu, uma coisa eu sei. O problema não está nele. Está em mim. Se não estiver em mim, nas circunstâncias. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Se está em mim, que Ele me molde. Se não está em mim, que Ele derrube os obstáculos, que Ele desata o que está atado, que Ele abra as portas que precisam ser abertas, na minha e na tua vida, em nome de Jesus. A mulher fica grávida, nasce um filho, imagine a festa, só que essa criança fica doente. Ele está trabalhando com o pai, sente uma dor de cabeça, fala para o pai, como todo pai, né, Guilherme? Tá bonitinha no colo, tal, mas se der uma choradinha, se a gente percebe que tem alguma coisa diferente, mames, não é assim que a gente faz? E quando cresce, o que a gente fala? O filho vem com qualquer coisa, a gente faz o quê? Vai falar com a mãe. Olha lá sua mãe. Vai lá, se apresenta para a mãe. Não é assim que o homem faz? A gente não faz isso? A gente pode resolver, mas a gente vai o quê? Para a mãe. É igual quando o filho pede alguma coisa para a gente. A gente sabe que a gente pode falar sim. Que a gente pode fazer, mas a gente quer ouvir quem? A mãe. Não, a sua mãe que sabe. Ou senão a gente quer fugir da responsabilidade. Se lembra naquela época? Nós não éramos crentes, irmãos, não éramos cristãos, não éramos convertidos, enfim. Bailinho. Aí a gente queria ir para o bailinho. A gente ia, pai. O homem até que não era tão difícil, mas era a mulher. A filha, a mulher que tinha que chegar e pedir para o pai. O pai falava o quê? Fala com a sua mãe. Se sua mãe... Sabe o que é? Ele está dizendo o quê? Se acontecer alguma coisa, foi você que deixou. O homem é esperto. O homem é esperto. O homem, ó, tá vendo? Eu não falei nada, mas você falou para não te contrariar aqui nada. Nós jogamos o problema. Nós terceirizamos. Aí a filha sabe que com a mãe é mais fácil, porque mesmo a mãe falando não, a gente fazia, sim ou não? Mesmo a mãe falando, não vá. Ah, mãe, o pai falou que se a senhora deixou, mas eu não deixei. Não, mãe, que isso, mãe, para. Tá? E a gente ia. Só sabia quando estava voltando, hein, Kio? Tá ligado aqui. Tinha uns que... Olha lá, só tá vendo, dona Rosa? Só tá vendo, irmã Rosa? O Quinho falou, vou contar para a senhora, que ele saía escondido da senhora. Eu não gosto de fofoca, não. Não gosto, mas eu vou falar. Ele disse que muitas vezes a senhora pensando que ele estava no quarto, ele pulava a janela e, olha, depois a senhora pega ele com o chinelo lá fora, tá bom? Viu, Quinho? É hoje. Mas enfim, irmãos, voltando. O pai diz o quê para o filho? Vai para sua mãe, vai conversar com a sua mãe. O filho vem. E é interessante, irmãos, que por um momento eu fico pensando na cena. Diz que a mãe está sentada. Eu fico imaginando ele, Nilson, fazendo assim, a mãe está aqui. Ele, mãe, nossa, minha cabeça está doendo, mãe. Diz que ele deita, ele fica de joelhos e deita a cabeça no colo dela. E eu fico imaginando aquela mãe acariciando o filho. Lembrando, né, do dia que ele nasceu. Lembrando de tudo. E acariciando como mãe faz com a gente. Só que de repente ela percebe que ele para de respirar. E quando a gente para de respirar, significa que nós morremos. E ela percebe que naquele momento, não só um filho morre, mas sonhos e projetos morrem ali. Netos morreram naquele momento.
bisnetos morreram naquele momento. Uma geração está morta. E eu fico imaginando a cena daquela mãe. Único filho. Morreu. Mas diz que aquela mãe se levanta. Ela leva o filho até o quarto que é do profeta. E deita ele na cama do profeta, do homem de Deus. Quando eu digo que mulher é muito mais forte do que homem, porque são, irmãos. Porque aquela mãe tinha tudo para entrar no desespero, sair arrancando o cabelo, gritando. Mas diz que ela fala para o marido o seguinte: olha, pede para preparar minha condução, pede para preparar uma BMW para mim e um motorista que eu vou sair. A BMW da época era um jumento. Que ela vai, Vilma, não fala nada para o marido. O marido diz, mas você vai por quê? Não é noite disso, não é festa disso, não é nada. Por que você vai falar com o homem de Deus? Ela não fala, mas ela sabe o que ela queria. Ela fecha a porta e ela sai. E ela vai atrás do homem de Deus. Quando está chegando, o homem de Deus diz o quê para Geazi? Vai você lá. Pergunta para ela se vai tudo bem. Ela responde, tudo vai bem. Mas o filho está o quê? O filho está morto. Coração de uma mãe chorando, coração de uma mãe desesperada. E ela diz assim, olha, de boa, não é com você. Não foi você que fez o milagre, não foi você que falou o que ia acontecer comigo. Eu sei com quem eu tenho que falar. E ela vai e fala para Eliseu. E Eliseu diz o quê, Geazi? Vai, pega o meu bordão e vai até lá, toca no menino. Josete, ela diz, não. Joel, ela fala, não vou sair daqui não, Roberto. Não. Eu te pedi alguma coisa? Eu vivi a minha vida bem. Eu estava bem com meu marido. Você veio e disse para mim que eu teria um filho e eu tive um filho. E eu não vou perder esse filho assim não. O homem de Deus olha para ela e diz, decidida, hein? Tem foco. Sabe o que quer. Vamos. E vão juntos. Geazi sai correndo na frente, chega e diz, e faz o que o profeta mandou. Não acontece nada, ele volta correndo e diz para o profeta, não aconteceu nada, o menino continua sem vida. Põe para mim de novo, por favor, o versículo 4 que nós lemos. Então, é 4:21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. Põe o 33, por favor. Então entrou ele e fechou sobre eles ambos e orou e a criança teve vida novamente. O milagre após a porta. Nós começamos essa ministração, Jesus me ensinando e te ensinando. Tá com problema, tá com dificuldade, tá doente, tá sem dinheiro, tá com depressão, tá angustiado, tá com tudo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto com aquele que pode resolver todas as coisas. Não precisa fazer uma oração difícil, não precisa fazer aquela oração. Conversa com o Pai, pede em nome de Jesus que o milagre vai acontecer. Aquela mulher precisava de dinheiro, ela fecha a porta, o profeta diz, pega teus filhos, entra lá, fecha a porta, o milagre aconteceu. Essa mulher, o filho está morto, o filho está ali sem vida, o profeta entra, fecha a porta e o milagre acontece. Que nessa noite eu e você possamos sair daqui
crendo que Deus continua curando, continua libertando, continua transformando, continua sendo o meu socorro, o teu socorro bem presente no dia da nossa angústia. Que eu e você possamos sair daqui crendo que quando eu e você fechamos a nossa porta e entramos na presença dele, com o coração quebrantado. Tainá, com o coração quebrantado. Cadê o ministério de louvor? O milagre acontece. Que enquanto o ministério de louvor, nós vamos louvar aqui de novo, Miriam, aquele louvor antigo, que não é tão antigo, deve ter o quê? 50 anos só, não é tão antigo. Hoje uma pessoa com 50 anos é uma criança. Quem for contra, eu jogo esse microfone na cabeça. Tem alguém que é contra? E obrigado. Viu? Nada pela força nem pela violência. Isso é o amor, Zacarias. Que amor! Irmãos, que nessa noite, eu não sei o que você tem passado. Deus sabe. Mas às vezes, nós nos preocupamos tanto com coisas que não vai agregar. E nós esquecemos de conversar com aquele que tem o poder, irmã Cida, de fazer o milagre, Sandrinho, nas nossas vidas. Aquele que tem o poder de curar nesta noite, de visitar o irmão da evangelista Patrícia neste momento, que já disse não a todos os diagnósticos dos médicos, e devolver a vida, como tem feito. Porque antes de tudo, eu recebi um zap seu pedindo uma coisa só: oração. E tenho certeza que ela passou para várias outras pessoas aqui, pedindo oração pelo irmão dela. Ou como outras pessoas que também, quando tem um ente querido, pede. Porque nós cremos que Deus pode curar, pode libertar, mas Deus também pode fazer o que apraz a Ele. E nós temos que entender, porque quando nós oramos o Pai Nosso, Ele diz: seja feita a tua. Nem sempre a vontade dEle é a minha, nem sempre a vontade dEle é a sua. Mas eu tenho algo para te dizer. O que Ele tem para mim e para você é bom, perfeito e agradável. Pode doer. Quando a gente quer muito uma coisa que a gente não tem, dói. Passa uns anos e a gente entende e fala: meu Deus, que livramento. Senhor, se o Senhor não tivesse feito assim. Porque Ele não perdeu o controle de nada.